Olá, eu me chamo Yasmin Queiroz Silveira e sou monitora da disciplina Lógica Clássica, ministrada pelo professor Dick Grima desde o período passado. Nesse vídeo eu pretendo comentar como tem sido a minha experiência enquanto monitora, mas antes disso eu quero destacar algumas coisas, dentre as quais, no período passado a disciplina foi ofertada de modo remoto. Eu me tornei monitora faltando uma semana para que os alunos entregassem a primeira avaliação, e até o final do período, nós tínhamos outra monitora que posteriormente acabou optando por sair. E em se tratando de resultados parciais, eu não posso falar de resultados parciais da turma desse período, porque eles ainda não entregaram nenhuma avaliação. Bom, num primeiro momento eu divulguei tanto meu número do WhatsApp quanto meu e-mail no mural do Classroom, e acabei optando por criar um grupo do WhatsApp, porque acho que isso facilita o meu contato com os alunos e também faz com que a nossa comunicação seja mais rápida e até mesmo mais próxima. O nosso primeiro encontro de monitoria no período passado foi decidido entre mim e a Maria, que seria um momento para que a gente pudesse conhecer os alunos e também para que eles pudessem nos conhecer e, claro, um momento em que eles pudessem se sentir confortáveis o suficiente para falarem sobre as dificuldades de estarem cursando uma disciplina ofertada de modo remoto e também para que eles pudessem falar sobre as dificuldades em relação à disciplina, propriamente a lógica, e tirar dúvidas sobre alguns tópicos da primeira avaliação. Depois, nós decidimos em conjunto com a turma sobre os nossos próximos encontros, sobre quais eram os tópicos que eles mais tinham dificuldade, e a gente trabalhou as nossas monitorias dessa forma, lidando com aquilo que eles mais tinham dificuldade. As nossas monitorias, tanto no período passado como no período atual, costumam ter 2 horas de duração. A primeira parte da monitoria é para que a gente possa ver a parte mais teórica da lógica, entender tanto a sintaxe e a semântica da lógica, e a segunda parte costuma ser para fazer exercícios, porque acaba que a lógica é uma disciplina muito prática, então a gente precisa fazer exercícios. Bom, nas monitorias eu tenho usado 2 livros, Lógica, os Jogos da Razão, do Maguire Barroso, e Introdução à Lógica, do César Mortari. E eu optei por fazer desse jeito porque, caso os alunos tenham interesse em fazer exercícios, acaba que é mais fácil optar pelo livro do Mortari. E não mais fácil no sentido de que os exercícios são mais fáceis, mas que é possível encontrar gabarito do Mortari. E não tem como encontrar gabarito do Imaguiri do Barroso. É tanto que quando eu fui pesquisar por exercícios para mandar para que os alunos pudessem fazer sozinhos, eu mandei os do Mortari, mas eu não tive esse retorno por parte dos alunos e não sei se algum deles tentou fazer, e se tentou fazer, se teve alguma dificuldade ou não. Bom, de todo modo, nas monitorias eu também fazia o passo a passo dos exercícios, mas tudo bem. Se tratando dos resultados parciais, e isso é um ponto que eu me sinto bastante desanimada em relação à monitoria, é que essa é uma disciplina obrigatória de primeiro período. Então, tem sempre muitos alunos inscritos, mas poucos alunos procuram as monitorias. Os alunos até passaram a procurar mais período passado, quando faltando alguns dias para a entrega das avaliações, porque o professor deixou que eu olhasse os trabalhos antes que eles enviassem. Então, muitos alunos me enviaram, mas mais ou menos 6 ou até menos, alguns encontros foram menos que 6 alunos assistiam os encontros da monitoria. Esses alunos que costumavam ir frequentemente, eles tiraram boas notas nas 2 avaliações e ficaram com um bom resultado na avaliação final, na média final no caso. Mas no geral eu não me sinto bem para avaliar o resultado parcial de toda a turma, porque realmente poucos ali me procuraram até mesmo para tirar dúvidas. E nesse período, como eu já disse, eles ainda não entregaram a primeira avaliação. Bom, a minha experiência enquanto da monitoria tem sido bem tranquila e muito gratificante até agora. Então, eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Então, é isso.
Boa tarde, me chamo Rafael Machado Corrêa e faço graduação no curso de Bacharel em Geografia. O nome do meu projeto e do meu plano de aula é QGIS na Prática, o layout de um mapa. Eu também vou relatar as minhas experiências durante o processo de monitoria na disciplina de Geoinformação. O objetivo do trabalho é mostrar e ensinar na prática como fazer o layout de um mapa usando as ferramentas do QGIS. Para isso, durante a disciplina, nós apresentamos os elementos essenciais de um mapa. São divididos em dois: elementos obrigatórios, título, legenda, escala, orientação e projeção cartográfica, e não obrigatórios, mas são necessários em casos de propósitos acadêmicos, científicos ou de referência obrigatória, que são autoria e base de dados. Vale lembrar também que dependendo do tipo de mapa, às vezes você não precisa ter esses elementos, como por exemplo, algo que você vai apresentar no jornal ou outros tipos de mídia, no caso, né? O que é o layout de um mapa? Após o processo de obter os dados e realizar sua manipulação no programa QGIS, temos que passar por um processo de criação do layout do mapa, que nada mais é do que deixar um mapa apresentável, pensando nos elementos citados anteriormente, e exportá-lo em um arquivo de imagem para você conseguir dar o objetivo que você quer dar para aquele mapa. Para isso, eu criei um roteiro que auxilia, no caso, dar o passo a passo de como criar um mapa com todos os elementos citados anteriormente na ferramenta de layout do QGIS. Então, o que eu fiz foi, além de fazer um roteiro escrito, em cada imagem eu coloquei indicado aonde que ficam cada um desses elementos, como você pode inserir e editar esses elementos, de forma que você pode fazer um mapa bastante apresentável e com os espaços bem divididos, mostrando exatamente o que você quer mostrar e prestando atenção a esses elementos. O processo de avaliação foi ver se os layouts dos mapas tinham todos os elementos obrigatórios e não obrigatórios, e se os mesmos, junto aos dados espacializados do mapa, podem ser compreendidos de maneira visual e legível. Nesse quesito, todos os alunos completaram a atividade com êxito, e eu acredito que isso também ficou refletido na atividade final, que produziu mapas bastante interessantes relacionados aos temas dos projetos. Isso também foi bastante legal, porque durante o processo de criação do layout do mapa, nós fomos tirando as dúvidas deles ali, né? Porque nós fizemos essa prática no laboratório de informática da UF, no Instituto de Geociências. Então, foi aquela troca que aconteceu ali de tiragem de dúvidas e aprendizagem acontecendo ao mesmo tempo. Quanto às minhas experiências na monitoria, as minhas tarefas foram auxiliar os alunos durante a disciplina com o uso das ferramentas do QGIS, ajudar a pensar na viabilidade e resolver problemas relacionados aos temas e criações do projeto a partir das ideias dos alunos, avaliar junto à professora da disciplina as apresentações dos trabalhos finais. Então foi fazer um acompanhamento das aulas, em que a gente pega os alunos desde aquele estágio inicial que eles não têm muita familiarização com o QGIS, até o final do curso, onde eles apresentam de fato um projeto com um mapa, com uma análise geográfica, uma análise espacial desse mapa. E foi bastante legal, cara. Bastante interessante. E foi isso. Por último, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal Fluminense, que mesmo durante esses últimos momentos sombrios aí da educação no Brasil, oferece uma formação de qualidade para os alunos. E queria agradecer também à minha orientadora Paula, pela força de disposição, disponibilidade de sempre ajudar, e também a todos os que ouviram essa apresentação. Muito obrigado e tenham uma boa semana. Olá, eu sou a Maria Clara Rodrigues, monitora voluntária do projeto de monitoria A Textualidade do Conhecimento Histórico Percurso Formativo 2, orientada pelo professor Tamis Parron. Esse projeto de monitoria ele está sendo inserido na disciplina de História do Brasil 2, ou seja, ele é direcionado em grande parte a alunos que estão cursando o terceiro período do curso de História. E isso foi pensado na elaboração do projeto. Esse projeto de monitoria ele conta com a proposta de ser uma monitoria laboratório, em que o caráter principal é de se dar de maneira continuada e multidisciplinar.
A motivação do projeto se dá na abordagem conceitual do texto histórico, para que os alunos desenvolvam as competências práticas e necessárias para a leitura e escrita sobre o texto historiográfico, né? Então, sendo assim, o objetivo principal da monitoria é desenvolver a capacidade, as operações cognitivas necessárias, competências necessárias dos alunos para eles compreenderem as estruturas que um texto histórico apresenta, aprendendo a articular essas estruturas, o que os leva também a aprender a escrever sobre a história. Resumindo de forma geral, o grande objetivo é justamente desenvolver nos alunos a capacidade de ensinar e aprender história e de escrever sobre história, que são competências de primeira grandeza dentro do ofício do historiador. E como nós observamos os resultados parciais do desenvolvimento dessas capacidades e de termos chegado a esses objetivos? Bom, a gente observa os resultados a partir dos apontamentos de leitura produzidos semanalmente pelos alunos acerca da bibliografia do curso, onde, nesses apontamentos, eles precisam identificar e discorrer sobre a ideia central do texto, o debate historiográfico contido no texto, a premissa teórica utilizada pelo autor, o procedimento metodológico contido e desafios para novas pesquisas, onde eles desenvolvem pontos que sentem necessários e que poderiam ser mais aprofundados a partir daquele debate contido no texto. Então, nesses apontamentos de leitura, nós observamos os desenvolvimentos dos alunos e também observamos, no segundo momento da monitoria, em que os alunos são levados a debates, estimulados a debates, a partir desse apontamento de leitura, para discorrerem, para articularem, junto dos colegas e dos monitores, acerca desses principais pontos contidos no apontamento de leitura. Então, tanto na produção dos apontamentos escritos, quanto nos debates, nós conseguimos observar o salto de desenvolvimento dos alunos acerca dessas competências e operações cognitivas necessárias para compreender e escrever sobre os textos históricos. Outro momento também na monitoria, e que se torna notório a chegar os resultados parciais, é justamente que também realizamos debates acerca da obra A Construção da Ordem, de José Murilo de Carvalho, que é uma obra que contém os principais debates historiográficos acerca da disciplina de História do Brasil 2, e que nesse momento nós debatemos o texto e também auxiliamos os alunos à produção de uma resenha crítica sobre esse livro, que é a avaliação final da disciplina. Ou seja, nessa resenha crítica é onde os alunos colocam todo o aprendizado desenvolvido ao longo do semestre e das monitorias. Esse projeto tem como referência o texto Ensinar e Escrever sobre História, do Ivo Matozzi, e justamente A Construção da Ordem, de José Murilo de Carvalho. Olá a todos, meu nome é Raíssa Yumeshima, sou graduanda de Letras Português e Alemão, e o tema da minha apresentação é Saber com Sabor, estudo de tradução e literatura comparando experiências no ensino remoto e presencial. Meu projeto de monitoria é orientado pela professora doutora Suzana Campilages, e o nome do projeto é Saber com Sabor, o uso de recursos audiovisuais e digitais no ensino de literatura alemã. O enfoque do projeto é sobretudo estimular o interesse e participação ativa dos alunos nas aulas através da utilização de recursos audiovisuais e materiais digitais associados aos temas abordados nas disciplinas em ambas modalidades de ensino. Os principais objetivos do meu trabalho como monitora são de buscar e criar materiais digitais específicos para cada tópico de aprendizagem, esclarecer dúvidas dos alunos sobre as tarefas seminais, dar suporte a eles à pesquisa e preparação dos trabalhos finais, principalmente na elaboração da apresentação oral e do registro escrito, e motivar os alunos através de atividades específicas a buscar o apoio da monitoria. Minha maior motivação é que, tendo em vista essa necessidade de uma adaptação das formas de ensino durante a pandemia, também tornou-se necessário o uso de diferentes abordagens para promover o maior engajamento dos alunos em sala de aula.
Tendo em vista isso, foram propostas algumas atividades didáticas, sendo elas explorar o uso de plataformas digitais que não ficassem restritas ao uso do Google Sala de Aula e aproveitamento de ferramentas digitais interativas como forma de aperfeiçoar essas atividades e elaboração de conteúdos estimulantes tanto para as atividades expositivas quanto para as atividades de fixação de conteúdo. E a criação de conteúdos iconográficos com a adoção de materiais audiovisuais e também bibliográficos adequados ao ambiente virtual presencial sob orientação da professora. Propõe-se o uso das metodologias ativas de aprendizagem, sobretudo conforme Bakhtin e Neto e Trevisan teorizam, embasados em uma abordagem centrada no estímulo dos educandos, partindo de tarefas que promovam o pensamento crítico dos alunos. Essa abordagem ela sugere que eles saem do estado de estagnação durante as aulas e se tornem proativos, o que promove uma maior valorização da sua autonomia. A metodologia usada será qualitativa, com análise e apresentação dos resultados por meio das experiências dos próprios participantes, baseados no compartilhamento de informações e experiências entre docente e alunos por intermédio das tecnologias digitais e a adesão de atividades colaborativas, como por exemplo o Google Apresentações, em que os alunos analisam e correlacionam a leitura teórica com suas próprias reflexões e comentários que são discutidos e debatidos em sala de aula. Pensando também numa maior interatividade entre os alunos, está sendo desenvolvida uma página de literatura alemã no Instagram. Aqui acima nós temos uma exemplificação de uma atividade colaborativa em que os alunos, partindo da leitura teórica, tinham que selecionar um trecho ou capítulo da obra e fazer um comentário crítico que também era discutido e debatido entre os colegas em sala de aula. E aqui abaixo é a nossa página do Instagram em desenvolvimento, literatura entre palavras. Outro enfoque também é na ênfase na comunicação e interatividade, partindo sobretudo da organização da sala de aula virtual, das atividades propostas e leituras da semana, de materiais suplementares de leitura e de material audiovisual diverso. Aqui temos uma exemplificação do Google Sala de Aula de matrizes literárias e de técnicas de tradução e versão. Outro enfoque foi a disposição de comunicação online para atendimento individualizado dos alunos via e-mail, WhatsApp ou Google Sala de Aula. Havia troca de mensagens via WhatsApp por meio dos grupos das disciplinas e aviso, notificações e comentários das atividades via Google Sala de Aula. Como resultados parciais, apresentam-se 3 realidades. A primeira delas não é novidade para ninguém, que os alunos se mostram muito mais ativos, participativos e com maior engajamento no presencial em comparação ao remoto. A segunda realidade é que os alunos no remoto limitavam sua interação nos encontros síncronos, onde muitos não compareciam ou ligavam a câmera esporadicamente, o que acabava dificultando a elaboração e execução dessas atividades expositivas e interativas. A terceira realidade é que esses mesmos recursos no remoto estão sendo aplicados no presencial, o que demonstra que há uma maior efetividade nas relações interpessoais e troca de experiências e informações entre os alunos. Ganhos do remoto: maior experiência com ferramentas digitais, material didático on demand e maior disponibilidade para atendimento dos alunos. Conclusão: há mais feedbacks e participação mais ativa das atividades propostas no presencial, demonstrando que o sabor de aprendizagem fica realmente comprometido pelas eventuais dificuldades técnicas enfrentadas pelos alunos. Já no presencial, esse saber tem sido muito mais saboroso e proveitoso perante a perspectiva não só dos alunos, como também da monitora e da professora. Eu encerro a minha apresentação através das minhas referências bibliográficas e desde já deixo meu agradecimento a todos. Olá, meu nome é Ana Tereza Vince Guerra Leite da Silva e eu vim apresentar um pouco sobre o projeto de monitoria orientado pelo professor Daniel Rasman. Eu sou orientanda dele na disciplina de crimes em espécie, né, pelo projeto de monitoria, e é um projeto muito interessante pelo trabalho que a gente faz com os alunos de realizar monitorias semanais, tanto online quanto presenciais, buscando justamente atender a maior quantidade de alunos para que todos tenham uma maior possibilidade de acesso à monitoria. E então, na monitoria em si, a gente faz uma revisão, né, do que foi dado em aula, como se fosse uma aula ministrada por nós da monitoria. A gente faz essa revisão da matéria para que os alunos possam, então, absorver melhor o conteúdo e também abrindo espaço sempre para dúvidas deles. Caso tenham muitas dúvidas, a gente preserva sempre atender as dúvidas primeiro, então sempre buscando atender a dúvida de todos.
Como motivação para entrar no projeto de monitoria, né, de minha parte, a minha motivação maior foi o interesse propriamente pela academia, né, pelo projeto acadêmico em si, como interesse futuro, né, de uma docência, de uma possível docência. Então, da minha parte, essa foi uma grande motivação e por isso é muito interessante essa questão de dar monitorias semanais, então tá sempre em prática, revisando conteúdo e como objetivo de ajudar os alunos mesmo, né? Eu sou monitora voluntária, então o objetivo é de ajudar os alunos e também de, como consequência, desenvolver um pouco melhor a oratória e fixar melhor o conteúdo da disciplina também, que é uma disciplina muito extensa de crimes, né? Então tem muitos assuntos a serem abordados e a gente acaba sempre se aprofundando mais um pouco no assunto também, por ser penal uma área de grande interesse meu também. Como metodologia, nas monitorias a gente usa o acompanhamento do livro, né? Então, o livro utilizado pela disciplina é o livro de Direito Penal Especial do Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Nas monitorias a gente também utiliza o livro como uma base, né, para dar um norte na monitoria e os alunos fazem perguntas de acordo com o que eles têm lido no livro também, mas a gente se abre a outras doutrinas, claro, mas como é o livro indicado, normalmente a maioria dos alunos acaba lendo o livro indicado mesmo. E como resultados parciais, a gente observa que os alunos que atendem melhor a monitoria, né, que frequentam a monitoria, de fato, eles têm melhores resultados nas provas, então os resultados finais têm sido melhores, eles sabem responder melhor as perguntas, entendem melhor o que está sendo perguntado, e a referência é essa, né, do livro do Vitor Eduardo Rios Gonçalves, e também é utilizado o meio de elaboração de quadros quando as monitorias são realizadas presencialmente, ou então volta e meia a elaboração de slides também, quando as monitorias são online, ou então buscando apresentar sites com demonstração de casos concretos para sempre exemplificar o mais facilmente possível para ajudar na compreensão do conteúdo para os alunos. E esse é basicamente o projeto de monitoria realizado por nós monitores do professor Daniel Rasman. E é isso, qualquer dúvida, estou aberto para perguntas. Obrigada. Olá, meu nome é Denis Douglas, eu sou estudante de licenciatura em Geografia na UF Campus e sou monitor da disciplina de didática ministrada pela professora Heloísa Neves. Essa disciplina ela atende a todos os estudantes da licenciatura da UF Campus, então, nesse caso, são os estudantes da História, da Geografia e das Ciências Sociais. A monitoria em didática ela tem o objetivo de propiciar para o monitor uma imersão, um mergulho na cultura profissional. Isso acontece porque a gente tem contato com todos os processos da disciplina, desde a fase do planejamento, a escolha da bibliografia que será trabalhada durante o semestre, até a execução desse planejamento. Então, a gente participa ativamente de todas as aulas e também do processo de avaliação, que é o que a gente vai discutir um pouco mais a fundo hoje aqui. Um dos objetivos da monitoria é que cada monitor elaborasse um projeto de monitoria. Então, o meu se chama Avaliação Formativa, Desafios e Possibilidades no Ensino Superior. Como a gente pode ver nesse quadro que eu estou exibindo aí para vocês, tem ao lado esquerdo do vídeo tem todos os instrumentos que são utilizados para realizar a avaliação e ao lado uma classificação que segue o conceito de avaliação formativa, que é uma avaliação que tem como objetivo avaliar todo o processo de ensino-aprendizagem, né, em toda a sua amplitude, não somente um determinado momento. Essa avaliação ela leva em consideração como sujeito da avaliação o professor e também o estudante, diferente da avaliação tradicional. Essa avaliação é constituída por 4 etapas, sendo a inicial, a reguladora, a final e a integradora. Nesse quadro que eu estou exibindo aí para vocês, tem todos os conteúdos e ao lado uma classificação, que é a classificação dos conteúdos factuais,
conceituais, procedimentais e atitudinais, sendo os factuais aqueles ligados aos fatos, né? Então, por exemplo, qual a capital de um país, os conceituais ligados aos conceitos, então, o conceito de espaço, né? Por exemplo, para a gente conseguir entender o que são os conteúdos conceituais, o conceito de espaço para a geografia, o conceito de memória para a história, o conceito de anomia social para as ciências sociais, e os conteúdos procedimentais seriam o saber fazer, colocar em prática aquele conhecimento que o estudante vem construindo. E os conteúdos atitudinais avalia o grau de comprometimento que aquele estudante estabelece com o processo de ensino-aprendizagem. Vou começar falando dos dois primeiros instrumentos de avaliação, que são a avaliação de conteúdo com estudo de caso e a avaliação de processo. Ambos acabam desenvolvendo todos os tipos de conteúdo, o factual, o conceitual, o procedimental e o atitudinal. Os debates que são realizados durante a disciplina acaba trabalhando mais o conteúdo conceitual e o atitudinal. As aulas práticas, que é uma atividade que todos os estudantes da disciplina de didática precisam fazer, que é dar uma aula em 10 minutos e realizar também um plano de aula para isso. Então, com essa atividade, a gente consegue desenvolver e avaliar os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e também atitudinais. Na disciplina também avaliamos as presenças, então isso acaba estando ligado diretamente ao conteúdo atitudinal. E, por fim, os resumos e fichamentos, que acabam avaliando mais os conteúdos factuais, conceituais e procedimentais. Estar em contato com essa experiência da monitoria de didática, e principalmente com a avaliação formativa, foi algo muito significativo para que eu pudesse, como futuro professor, compreender de fato como realizar uma avaliação justa e que seja mais condizente com o real desenvolvimento desses estudantes. Enfim, é isso. Aqui embaixo no pé do slide, assim, né, ele está a minha bibliografia, que foi utilizada para que eu conseguisse estruturar esse projeto. Muito obrigado.